de um relacionamento ilícito entre o sogro e a nora, sim, entre Judá e Tamar, se dará sequência à genealogia messiânica. Meu Deus, seja bem-vindo à Universidade do Reino, meu nome é Natanael Solis, e vamos ver isto à luz da palavra de Deus. Você conhece a história de Judá com Tamar? Nós sabemos que Judá e Judá é o quarto filho de Jacó, com Lia. E nós vemos que Judá recebe profecia de Jacó, lá no final de Gênesis, que através dele se dará sequência a essa linhagem real, dali vão surgir os reis, dali virá Shiló, até que venha Shiló, não faltará cetro, nem quem se assente no trono, porque dali surgirá o Messias, nós sabemos isso. E temos aqui a geração vinda, lógico, de Abraão, Isaac, Jacó, e agora Judá dará sequência para que nasça o Messias. Mas o que acontece? No capítulo 38 de Gênesis, veja lá, anote aí, capítulo 38 de Gênesis, de Bereshit, nós vemos uma história isolada ali no meio da história de José. Parece que foi introduzida ali a história de Tamar, ou principalmente de Judá, quando ele se afasta e se casa, se mistura com uma mulher cananeia. E através desse casamento, que não era permitido, nascem 3 filhos. E esses 3 filhos não agradaram ao Senhor. Olha, o primeiro diz que era tão mau, que era esse foi morto por Deus porque era mau. O era casado com Tamar. Vou desenhar aqui rapidinho. Judá, que seria Judá, se casa com uma cananeia e tem 3 filhos. Onan, e o último é Selá. Shelá, na verdade. Shelá. Esses são os 3 filhos. Se casa com Tamar. Só que era tão ruim que Deus o mata. Diz que Deus, ele veio a morrer. Automaticamente Tamar, segundo a lei do levirato, depois você pesquisa o que significa a lei do levirato, é quando uma mulher ficava viúva e não tinha filho, não tinha descendência, o irmão tinha que tomá-la para dar descendência. O que aconteceu com Onã? Ele já tinha família e ele pega a Tamar como mulher também para dar sequência, mas Onã fazia o seguinte, se aproveitou dela como mulher, desfrutava da coabitação humana, carnal com ela, mas ele ejaculava fora. E o que aconteceu? Isso desagradou o Senhor, porque deixou a Tamar sem ter a chance de engravidar. Porque dessa geração virá o Messias, gente. E Deus diz que se desagradou disso e matou também. Aí sobrou o Selá. E era jovem e o próprio Judá diz, vamos esperar para que ele fique moço, para que depois você, Tamar, passe a ser a mulher de Selá. Mas passou o tempo, logicamente, creio eu, estou deduzindo aqui que Judá talvez ficou com temor, com medo que também morresse Selá, e segurou quando ele se tornou homem, não quis que Tamar fosse a esposa dele. E, logicamente, Tamar ficou sem geração. Havia algo misterioso em Tamar, havia algo nela que ela desejava, logicamente, conceber. E eu creio que essa era a necessidade espiritual de gerar uma linhagem. Deus estava se movendo. Com todas as coisas que Judá fez e teve consequência, nós vemos que mesmo assim está se movendo a virtude do próprio Deus. O próprio Paulo, em Romanos 5,20, ele diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se nós estudamos a genealogia do Cristo, nós vamos ver aberrações que você diz, meu pai, como é que pode em uma genealogia tanta aberração, tanta coisa carnal, tanto pecado? Logicamente, ali, nessa geração onde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Isso é algo maravilhoso, uma esperança para nós que temos talvez uma genealogia ruim, uma geração ruim, talvez dos nossos pais, dos nossos avós, agora podemos ser resgatados em Cristo Jesus. Pois bem, o que aconteceu? O Selá não é
não é permitido, não é apresentado para que Tamar venha e esteja coabitando com ele como mulher para dar geração. E Tamar faz o seguinte, passa o tempo e Yehudá ele vai subir para tosquear as ovelhas, começa todo um processo aí, ele vai para Timna e ele vai para tosquear ovelhas. Havia uma festa muito preciosa em relação a todo esse processo, até que a ovelha desse a lã, enfim. Muito bem, só que avisaram para Tamar que ele iria subir para Timna e estaria ali. E ela vai no caminho, ela se disfarça, diz que se assentou na estrada de... Está aqui em Gênesis 38, diz que se assentou na estrada de Enaim. E ali ela aguardou disfarçada. Diz, vendo-a Judá, perdão, vou ler o 14. Então ela despiu as vestes de viuvez e cobrindo-se com um véu, ela se disfarçou. E se assentou na entrada de Enaim, no caminho de Timna, pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Falou, estão me enrolando aqui. Vendo a Judá toda bonita, toda produzida, disfarçada com o véu, não viu o rosto dela, ele a teve por meretriz, julgou que ela era uma prostituta e desejou estar com ela. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse, vem, deixa-me possuir. Olha o nível moral que estava Yehudá, porque não sabia que era sua nora. E ela respondeu, que me darás para coabitares comigo? Aí começa o mistério, né? E aí ele oferece um cabrito. Talvez ele deduziu que era uma prostituta cultual, porque normalmente essas mulheres que se vendiam, se prostituíam cultualmente, adoravam outros deuses e normalmente demandavam um cordeiro, um cabrito para sacrificar. Então ele oferecia um cabrito, né? Por estar com ela e estar tendo relações com ela, relações sexuais. Pois é, ela não descobriu o rosto, logicamente, senão o próprio Yehudá iria descobrir que era a sua própria nora, teve relações com ela e ela concebeu. Só que ela quer a garantia. Que garantia eu tenho que você vai me pagar essa noite, ou essa relação? E ele não tinha o cabrito, não, eu vou trazer o cabrito, mas você vai deixar comigo, eu quero. E aí tem os 3 fatores que ela pactua e entra em concordância com Yehudá, que seria o selo, o cordão e o cajado. Você pode ver isso em Gênesis capítulo 38, 18. Diz assim, respondeu ele, que penhor te darei? E ela disse, o teu selo, o teu cordão e o teu cajado. Olha o que ela pediu, o selo, o cordão e o cajado. Então aqui anotadas essas 3 palavras em hebraico. Vou apagar aqui um pouquinho, vocês já entenderam mais ou menos. Você que conhece a história já está por dentro, mas está aqui. As 3 coisas que ela demandou. Rotam, patil e maté. Rotam, patil, rotam, patil e maté. Maté. Palavras novas. Maté, com H no final. Rotam, het, vav com pontuação para O, tav, que seria o nosso T, com pontuação para A, e mem sofrido. Rotam se refere a um selo. Na verdade, era um anel onde estava ali o bordão e o símbolo. Cresce que era um leão, porque ele é o leão da tribo de Yehudá. E com isso ele assinava toda pessoa que tinha um anel, um sinete para selar, era logicamente a assinatura. Um rei, quando fazia isso, era a sua assinatura. Quando nós falamos do selo, né? Selo, estamos falando de identidade. Olha só. Temos o patil, pei, o tal com pontuação para I, o iot e o lamet, que seria o nosso L. Patil significa cordão. Cordão. E há muitas partes onde aparece cordão na Bíblia. Você lembra em Eclesiastes quando diz que o cordão de 3 dobras é muito mais difícil de se arrebentar? Onde está escrito isso? Em Eclesiastes 4:12.
Eclesiastes 4:12, fala do cordão. Quando você vê na roupa do sacerdote também, você vai ver um cordão que segurava das ombreiras até o Rosh Mishpat, que seria o peitoral, cordão. Por que esse cordão dava a volta? O cordão simboliza fidelidade, não pode se romper algo, que não pode se quebrar, tá bom? Então esse cordão é algo simbólico que significa fidelidade. Fidelidade. Olha que interessante. Identidade, fidelidade. Esse cordão, se crê que esse cordão podia estar no braço ou podia estar na cintura. Na cintura. É um cordão que se usava nas vestes. E Maté, que seria, por último, Rotão, Patil, Maté, ela pediu, além de tudo isso, pediu o cajado, que seria o bordão. Não sei se é exatamente cajado, mas vou colocar aqui bordão. Bordão. Cajado, vou colocar aqui. Cajado, que simboliza autoridade. Autoridade. Então, ela pediu nada mais do que a identidade, a fidelidade e a autoridade. Selo, cordão e cajado. O bordão. Selo, cordão e cajado. Toda vez que nós vemos o selo, vemos a identidade. Lembra que o Espírito Santo é o penhor que nos sela, é o selo do Espírito Santo. Então, quem traz a identidade para nós é o Espírito Santo de Deus. Quando Satanás quer pegar alguém, tentar lhe fazê-lo cair, já vi muito ungido cair, já vi muita gente sendo usada por Deus maravilhosamente, mas se descuidou e caiu em pecado, caiu em adultério, caiu nos vícios, caiu no mundão e se afastou do Senhor. Qualquer pessoa que era santa, linda, até usadíssima na presença do Senhor. Mas a primeira coisa que o diabo tira é o selo da identidade, porque o Espírito Santo é quem nos regenerou pelo poder da sua palavra, é o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade e toda a justiça, é o Espírito Santo que confirma com o meu Espírito que nós somos filhos de Deus, é o que se encarrega de me dar os caracteres hereditários, é o DNA espiritual. Toda pessoa que começa a queda espiritual, a queda para o mal, a queda para o pecado, ela vai, em primeiro lugar, perder a sua identidade. Isso nós não podemos perder, não podemos perder. Além disso, o cordão, porque a fidelidade, o cordão, esse patil está simbolizando a fidelidade, a segurança de que é algo que não se rompe. Por isso diz o cordão de 3 obras, é difícil de se romper. Quando fala ombreiras, né, essa virtude de ter hombridade ligada ao Rosh Mishpat, eram cordões que não podiam se quebrar. Isso significa fidelidade. Toda pessoa que anda em fidelidade é uma pessoa que cumpre a palavra, não rompe a sua palavra, uma pessoa que nunca fará coisas que vão romper com a estrutura santa da ligação para com Deus. Como estamos ligados para com Deus? Há muitas coisas que fortalecem a nossa fidelidade, oração, santidade, busca. E nós temos que prevalecer nessa fidelidade para com Deus. E a fidelidade para com Deus. Há coisas que nós temos, lógico, que dispensar. Há coisas que nós temos que quebrar e desfazer em nossa vida. Tudo aquilo que não pertence a Deus, tudo aquilo que é novo para você, com certeza você deve aceitá-lo. E lógico, você vai abrir mão de coisas que não estão mais nesse contexto de vida para você. Mas há coisas que são fundamentais. Fundamentais. Com certeza, a primeira é estar em ligação com o meu próprio Deus, com a minha família, com minha esposa, fidelidade ao ministério, fidelidade nessa integridade para me apresentar santo diante de Deus e dos homens, fidelidade, está faltando fidelidade. E terceira coisa, autoridade. Toda pessoa que perde a identidade e a fidelidade, perde a autoridade. Lembra quando Moisés, o próprio Deus lhe disse, lança o teu bordão, lança o teu cajado, Maté, há várias palavras para cajado, mas Maté aqui está sendo apresentado nessa passagem como o cajado de autoridade. Abre mão do cajado, o cajado cai em terra e ele se transforma numa serpente. Lembra disso em Gênesis 4? Isso aconteceu com Moshe, com o próprio Moisés.
Isso significa, toda vez que nós abrimos mão do cajado, o cajado, a nossa autoridade, se ela cai por terra, a serpente vai entrar. Todo pai de família, sempre ensino isso, todo pai de família que abre mão do cajado dentro de casa, o demônio vai entrar, a serpente vai entrar dentro de casa. Todo pastor que abre mão do seu cajado, o lobo, a serpente vai entrar dentro do rebanho. Então não podemos abrir mão do cajado da autoridade. Então, toda pessoa que tem autoridade é porque ela vive em fidelidade, porque ela tem uma identidade em Cristo. Nós precisamos viver nessa dimensão. Então, quando Yehudá colocou esse penhor aí, esses penhores, né, do selo, do cordão e do bordão, ele, na verdade, estava entregando a identidade, fidelidade e autoridade. Essa mulher que é Tamar, que significa algo que está para cima, exaltado, uma tamareira, algo elevado de cima, ela pega essas três coisas, porque ela agora está grávida, e aguarda. Vamos ver o que vai dar. Quando Judá manda pagar o cabrito, não acharam mais essa prostituta. Falou, quer dizer que não tem prostituta nenhuma, acabou. Não tem, isso não existe, não tem prostituta. Mas fazer o quê? Pois é, parece que está tudo bem, mas a questão é que a sua nora está grávida de gêmeos. Meu Deus do céu. Quando Judá deixou tudo para lá, bom, perdeu o cajado, perdeu o selo, perdeu o cordão e deixa para lá, foram pagar ela e não a encontraram, então tudo bem. Mas vieram também, através do tempo, lhe avisar que Tamar estava grávida. Meu Deus, pensa num cabra que ficou macho e ficou irado. E ele decretou, ela deve ser queimada. Se pressupõe talvez que essa lei era para as filhas de sacerdote que se prostituíam, ou que quebravam a lei na questão sexual. Levítico 21, 9, você vai ver isso. Vou colocar aqui, Levítico 21, 9. Lembrando, aí vai estar no PDF. Então, queime ela viva. Queime, tem que queimá-la. E quando atrasem já para julgá-la, a Tamar, ela vem e apresenta. Do homem que é dono desse selo, desse rotam, desse patil, desse maté, desse selo, cordão e bordão, é que eu engravidei. Esse homem está aqui. E aí, logicamente, Judá percebe que há algo muito mais profundo nessa história. Ele diz, essa mulher é muito mais justa do que eu. É uma mulher que está movida pela justiça. Por quê? Porque ele não tinha entregado o seu filho, sei lá, para estar dando sequência a essa genealogia santa. E com todas as coisas erradas que Judá tinha feito, mesmo assim, o Eterno se manifesta e a própria Tamar engravida. Yehudá nunca mais toca nela, e ela concebe 2 filhos, e são gerados 2 filhos, que é Pérez e Zera, em português é Pérez, e Zera, em hebraico é Zerach. E justamente esses 2 filhos, vou anotar aqui os nomes, esses 2 filhos são os que vão dar, logicamente, sequência à genealogia de Yehudá. É Pérez, e o outro em hebraico é Zerach. Só que é um mistério no nascimento. Você pode ver nos últimos versículos do capítulo 38 que Tamar está para dar à luz. E o primeiro que nasce, na verdade, o primeiro que aparece com a mãozinha na hora do parto, presta, é Zerach. Esse aqui, ó. E o que aconteceu? Ele aparece só com a mão e a parteira coloca um cordãozinho, ó, um lacinho na mão, para dizer, esse aqui é o primogênito, escarlate, vermelho. Olha o manto do escarlate aqui. E o que aconteceu? O Zerach, que ainda não era nem colocado o nome, guarda a mão para dentro e quem, já que está pronto para dar à luz os 2, o que acontece? O Pérez nasce primeiro. Então a parteira vê que o Pérez nasce, acha uma brecha e ele é o primogênito. Então esse Pérez é chamado de aquele que abre a brecha, aquele que abre o caminho, aquele que
está abrindo o caminho. Então, ele passa a ser o primogênito, o primeiro filho, Pérez, e aí depois nasce Zerah. Que simbologia nisto aqui, Natanael? O Pérez, na verdade, é o primeiro filho, simboliza Yeshua, que é o nosso primogênito da nossa redenção. Ele é o primeiro, ele é o que abre o caminho. Pérez, vou colocar aqui, ó, Pérez significa abre o caminho. Abre por uma brecha. É ele que vai abrir o caminho. Então, esse é Pérez. Simbologia, tipologia, figura de Cristo. O próprio escritor de Hebreu diz que o próprio Yeshua, segundo a ordem de Melquisedeque, ele abre um novo e vivo caminho. É o que abre para que nós possamos adentrar. E o Zerah, certo? Esse Zerah é o que passa a receber a virtude do escarlate. Zerah significa, vou colocar aqui, ó. Zerah significa brilho ou brilhante. Brilhante. O que aconteceu nessa simbologia? O Pérez, que é o primogênito, é o que nasce. Esse é o que abre o caminho, simbologia de Cristo. Só que Zerah é o que recebe o cordão escarlate, que simboliza o sangue de remissão do próprio Cristo em nossa vida. E ele se chama brilhante, por quê? Porque esse brilho passa para nós. Ele pegou as suas vestes de glória e passou para nós. Ele, com sua justiça, com seu sangue, nos purifica. Agora o Pai nos olha e nos vê santificados, brilhantes, glorificando ao Eterno, porque em nossa mão está a glória do cordão escarlate. Em outras palavras, está a glória de um sangue que nos purificou. Através de Pérez, logicamente, vai se dar continuidade à genealogia de Cristo. Se você ver, de Pérez vai vir uma sequência até vir Davi, e de Davi vai dar-se a sequência até chegar em Yeshua HaMashiach. Gente, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deixe um comentário, fale alguma coisa e esteja conosco nos estudos para que possamos avançar propagando a palavra do Eterno. Deus te abençoe grandemente e um abraço.